Ok. Olá, tudo bem? Espero que não apareça ninguém aqui para implicar porque eu baixei a máscara. Mas olha só, eu quero falar um pouquinho sobre liberdade. João 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? A máscara aprisiona. É um meio de prevenção, mas ela aprisiona. Então olha só, certo dia, um domingo, quando assim que começou a liberar os cultos presenciais nas igrejas, 5 de julho, eu fui à igreja com a minha esposa e depois do culto demos as nossas mãos e pegamos uma condução e nos sentamos um do lado do outro e fomos para nossa casa. Só que olha só o que aconteceu. Os bancos foram posicionados de forma a respeitar o distanciamento social, conforme o mandamento, do poder público. Quase todas as igrejas estão funcionando desse jeito, igrejas evangélicas, igrejas católicas. Só que é o seguinte, se formos olhar para o alto das comunidades, em várias cidades, nas favelas do Rio de Janeiro, nós vamos ver o quê? Aglomerações, ok? O poder público não vai lá. Mas existem várias aglomerações. E muitas permitidas pelo poder público. Bares, boates, ônibus, barcas. O poder público permite ou até ignora. Só que dentro da igreja não. Dentro da igreja os irmãos têm que manter uma certa distância porque é perigoso. Tudo bem, eu não vou bater de frente com isso não. Mas eu quero falar da questão da liberdade. No mundo todo, parece-me que no mundo todo está havendo uma certa ameaça à liberdade do cidadão comum. Aqui no Brasil, por exemplo, a lei da fake news, que na verdade tenta cercear a liberdade de expressão. Antes mesmo nos governos petistas havia uma intenção de estabelecer o marco regulatório da internet, ou seja, limitar a liberdade da internet. Na China não tem liberdade de internet, na Rússia é muito controlado, entendeu? E teve um deputado, não vou falar o nome, mas ele esteve lá na Rússia, em Moscou, para quê? Para de alguma forma aprender a tecnologia, ou seja, a maneira como os russos controlam a internet lá, para trazer isso cá para o Brasil, né? Para trazer isso aqui para o Brasil também. Então, existem a liberdade no mundo todo, ela está sendo combatida. Mas onde eu quero chegar? Por eu ser um cristão, eu ser um estudioso da palavra de Deus, eu ser um pastor, então eu já sei que por trás disso está a pata do diabo. Ele quer chegar num lugar, ele quer chegar na igreja. O diabo quer chegar na igreja. Ele quer fechar a igreja. Ele quer impedir o culto. Ele quer impedir a liberdade religiosa da igreja. É nesse ponto que o diabo ele quer chegar. Entendeu? E ele vai usar seres humanos. Então, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a pregação do Evangelho. O Evangelho é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Foi Jesus que falou lá em João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a igreja ela é portadora da verdade. Ela é pregadora da verdade. Ela é a coluna e esteio da verdade. E uma estratégia maligna manifestada nos filhos das trevas é parar a igreja, para que a igreja não tenha como pregar o Evangelho, não tenha como semear a verdade, porque à medida que as pessoas vão conhecendo a pregação do Evangelho, elas vão se libertando dos seus pecados, vão se libertando das suas idolatrias, vão se libertando do ocultismo, vão se libertando do satanismo, vão se libertando de um monte de coisas que não é interessante para essas pessoas que dominam o poder, que detêm a maioria do poder. As pessoas preferem que o povo viva na escravidão. Então, só para não torcer o texto, não levá-lo para uma outra interpretação, quando Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade vos libertará, é o Evangelho que liberta da escravidão do pecado. A libertação primária, a primeira libertação que um cidadão, que uma pessoa precisa obter, é a libertação do pecado. Uma vez liberta do pecado, ela consegue se libertar de outras coisas. Uma comunidade, um país onde o cristianismo,
onde os eleitos, os salvos, são significativamente conhecidos, são significativamente atuantes na sociedade, esta sociedade, a tendência dela é ser uma sociedade livre. Ou seja, difícil de se implantar o comunismo, né? Difícil para se implantar o socialismo. E pode ser que seja um país socialista. A partir do momento que o número dos cristãos sobe, esse socialismo já está ameaçado de existir. Entendeu? Então, eu queria apenas tocar nesse assunto. Por quê? Porque nós cristãos precisamos estar abertos. Ou seja, a nossa consciência, nós precisamos ter consciência política. Precisamos ter consciência do que está acontecendo para nos proteger, porque o nosso escudo é a verdade, é a palavra. A nossa proteção é o conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Simples. Precisamos pregar mais, alcançar mais vidas, vigiar os nossos governantes, escolher melhor os nossos governantes. Eu não gostaria de ter que prestar culto às escondidas por causa da polícia. Não gostaria de fazer isso. Já é chato. Temos que manter o distanciamento social, ainda mais, apesar de ser por motivo de saúde, embora que também existe muito engano por trás desse negócio, mas imagine bem, você não poder ter liberdade religiosa simplesmente pelo fato de um governo não querer a tua fé. Seria terrível, não seria? Muito bem, então você que é cristão, pense nisso, procura pesquisar, procura acompanhar os noticiários, não os noticiários da mídia, mas os noticiários principalmente das mídias sociais. Procura se atualizar, entendeu? E procura ter uma vida de oração e retorno para Deus, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Graças a Deus.